Olá, meus amigos queridos. Sabemos da impossibilidade de estarmos nos encontrando pessoalmente, fisicamente, nos abraçarmos, mas tenha certeza que estamos todos unidos em pensamento e em oração. Para a mensagem, a reflexão da noite, o tema hoje vai ser sobre felicidade e infelicidade relativas. Está na quarta parte do Livro dos Espíritos, que fala das esperanças e consolações, na primeira parte, quando fala das penas e gozos terrestres. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece inicial. Convido a todos agora, nesse momento, a fecharmos os nossos olhos, abrirmos os olhos do nosso coração, elevarmos os nossos pensamentos ao alto em direção ao Pai e em profundo sentimento de gratidão dizer-te: Pai, obrigado por essa oportunidade de aqui estarmos para evoluirmos. Obrigado, Pai, por todas as situações boas ou não tão boas, porque sabemos que são experiências, aprendizado. E temos a certeza, Pai, de que o Senhor nos concedeu todos os meios necessários, mesmo que às vezes não notemos, mesmo que às vezes não percebemos, para a nossa melhora. Gratos somos por ter esse Mestre, o Cristo Jesus. Ele que é nosso modelo, Ele que é nosso guia, Ele que é a luz que nos guia nesse caminho. Vamos agradecer aos bons espíritos e ao nosso anjo de guarda, que sempre estão junto de nós, a nos inspirar, a seguirmos no caminho do bem, no caminho do bom e no caminho do bem. Rogamos a Ti, Pai, rogamos a Ti, Mestre querido, fique conosco e nos ilumine e nos abençoe, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja. Então, para o estudo de hoje, o tema é felicidade e infelicidade relativas. Vamos conceituar primeiro o que é felicidade, o que é infelicidade e o que é relativo. O que é felicidade? Felicidade é um estado durável de plenitude, de satisfação, de equilíbrio físico e psíquico, de bem-estar espiritual, de alegria, de paz interior. Ao passo que infelicidade é o oposto. Infelicidade é sofrimento, é dor, é tristeza, é um desastre, é uma catástrofe. Então, tudo aquilo que não nos causa alegria, a gente vê como infelicidade, então é aquilo que nos causa dor. E relativo? Relativo é o oposto de absoluto. Absoluto é aquilo que se completa por si só. E relativo é algo que está relacionado a alguma coisa, que precisa de outra coisa para se completar. Relativo é condicional, relativo é proporcional. O que a doutrina tem a nos esclarecer sobre a felicidade e a infelicidade aqui na Terra? Então, sabemos que o Espiritismo, ele vem nos auxiliar como consolador prometido por Jesus, a nos dar a compreensão necessária a respeito da vida. De onde viemos, para que viemos, para onde iremos. E ao nos trazer essa proposta de fé raciocinada, com seus ensinamentos a respeito, acerca da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de causa e efeito, da transitoriedade da vida e da vida futura, ela vem nos esclarecer, então,
sobre a vida. Cristo, para nós, é a porta que nos leva ao Pai, mas o Espiritismo é a chave. Ele veio para nos trazer luz à nossa consciência, ele veio para nos trazer luz ao coração, ele veio para nos trazer luz à alma, para nos consolar o coração. Então o Espiritismo veio para nos trazer um entendimento sobre os ensinamentos e a moral de Jesus, para a gente poder compreender melhor a vida, melhor as situações que passamos, não só entendermos, mas ele veio para nos auxiliar a fazer a sentir, e mais do que isso, a vivermos a mensagem do Cristo. O que todos nós almejamos? Todos nós não almejamos ser felizes? Mas será que é possível ser feliz aqui na Terra? Por que há tanto sofrimento? São questões que todos nós nos fazemos. Mas então, para a gente poder entender a nossa condição, vamos nos lembrar primeiro quem nós somos. Nós somos espíritos imortais. Fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, destinados à perfeição. Portanto, somos todos perfectíveis. Vamos lembrar então que nós estamos em processo de evolução, estamos em processo de construção, estamos em processo de a caminho dos mundos ditosos e felizes. Não chegamos lá ainda. Então, para nós sermos completamente felizes, nós precisamos adquirirmos todas e dominarmos todas as ciências, o que ainda não era possível. Aí Kardec pergunta, lá na questão 920, aos espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade aqui na Terra? E eles categoricamente respondem: não, porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Então, vale lembrar aqui que todos nós, antes de reencarnarmos lá no nosso projeto reencarnatório, nós escolhemos as nossas provas, nós escolhemos as situações que passamos para resgatar os nossos débitos, para saldar as nossas dívidas. Embora não lembremos que, graças a Deus, o benefício do esquecimento do passado é um dos grandes benefícios do nosso Pai. Então, não podemos ser completamente felizes na Terra. A felicidade aqui ela é relativa, porque ainda somos espíritos imperfeitos, somos espíritos rebeldes, extremamente endividados, que nós estamos aqui para quê então? Para nos depurar, para saldar os nossos débitos. E mais ainda, eles nos dizem que cabe a cada um de nós suavizar os nossos males e ser feliz aqui na Terra tanto quanto possível. Mas, se a felicidade aqui na Terra ela é relativa, como que nós podemos alcançar essa felicidade aqui na Terra, mesmo que relativa, já que estamos no mundo de provas e expiações? Nós temos um Pai que é todo amor, toda justiça e toda bondade, e que na sua infinita misericórdia nos concedeu todos os meios necessários para abrandarmos, para suavizarmos a nossa estada aqui. Ele nos dotou de inteligência. Ele gravou as suas leis divinas na nossa consciência. Ele nos colocou na família que precisamos estar. Ele nos colocou no trabalho, as pessoas próximas a mim, as situações por quais eu estou vivenciando, pelas quais eu vou passar. Tudo está no planejamento divino para nós darmos êxito na nossa encarnação. Podemos não entender, mas tudo está programado por Deus para a nossa evolução. Podemos sucumbir, já sucumbimos antes e sucumbiremos de novamente, porque somos espíritos imperfeitos.
Mas o Pai, que é todo amor, justiça e bondade, nos concederá tantas quantas oportunidades necessárias para a nossa evolução. Mas vale lembrar que devemos aproveitar cada encarnação, cada oportunidade para evoluirmos. Porque o melhor dia é hoje, a melhor hora é agora. Então nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, viemos para cá para evoluir. E a dor vai fazer parte desse processo, dessa construção. Afinal, estamos num planeta de provas e expiações. A Terra é uma escola. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui porque ainda não aprendemos a amar. Viemos para aprender a amar. Estamos aqui num mundo presídio. A Terra é um presídio, porque ainda temos débitos a pagar. A Terra também é um hospital. Somos todos doentes da alma, somos todos doentes do corpo. Então, aqui nós temos as condições, no grau evolutivo que nos encontramos, de evoluir. Temos que entender que a dor não é uma punição. A dor, ela faz parte desse processo de construção. E ela é uma santa oportunidade, uma divina oportunidade de reparação. Não teremos aqui na Terra a felicidade absoluta, mas podemos ter uma felicidade relativa, que depende de cada um de nós. Depende de mim, de eu abrandar as minhas provas. E depende de mim eu ser possível, tanto quanto possível, nesse estado evolutivo que eu me encontro. E para isso, eu preciso conhecer. Para isso, eu preciso entender. Para isso, eu preciso internalizar. E mais do que isso, viver as leis divinas. Lá na questão 614, diz que a lei de Deus é o caminho para a felicidade do homem. E que só é infeliz quando se afasta delas. Então, nós temos esse dever de buscar a instrução. O que diz lá no Evangelho? Espírita, amai-vos, primeiro mandamento. Segundo, instruí-vos. Por só o conhecimento vai nos tirar da ignorância. Só o conhecimento nos fará evoluir. E os Espíritos ainda esclarecem, dizendo que o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade, tanto material quanto moral. Nós somos causas e consequência de nós mesmos. Nós somos frutos das nossas escolhas, nesta vida e nas vidas anteriores. Quando eu conseguir entender isso, que eu sou causa e consequência de mim mesmo, vai ficar mais fácil. Porque essa é outra coisa que a doutrina nos ensina, é outro aspecto que a doutrina vem nos ensinar. A responsabilidade pelos nossos próprios atos. Porque quando eu reconheço em mim uma falha, eu consigo ter forças de modificar. Porque aquilo que eu não conheço, eu não modifico. Então a doutrina veio nos esclarecer que somos causas e consequências de nós mesmos. Então, a partir do momento que eu reconheço isso, eu consigo modificar. Mas eu preciso querer modificar. Eu vou ler agora o item 4 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, quando ele fala das causas atuais das aflições. Ele é um pouquinho longo, mas cabe bem dentro do assunto sobre felicidade e infelicidade aqui na Terra. Diz assim: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter
e do proceder do que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, por não lhes combaterem desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colherem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados, de ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderiam dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar para se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, nós somos os responsáveis por todo o bem, por todo o mal que nos acontece, geralmente. Sabemos que nessa vida mesmo seremos punidos, né, pelas infrações que cometemos ao infringir as leis que regem a existência corpórea, mas são minhas escolhas. Mas quem são os considerados felizes? Quem são os considerados infelizes no mundo? O mundo coloca os considerados felizes no ter fama, ter dinheiro, beleza, prestígio, títulos, influência, ao não ter doença, em detrimento do ser. Se fosse assim, se o material fosse o fator determinante da felicidade aqui na Terra, por que tem tanta gente que em condições abastadas vivem profundas angústias? No mesmo capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, lá no item 20, tem uma mensagem de um espírito amigo que diz que nem mesmo reunidas essas três condições, a riqueza, o poder e a juventude, são condições essenciais à felicidade. Então, não é condições à felicidade. Então, a doutrina vem nos esclarecer que, do ponto de vista material, a felicidade está na posse do necessário. Claro que a gente tem o que é necessário para um, pode não ser necessário para o outro, o que é supérfluo para um, pode não ser supérfluo para o outro, e vice-versa. Mas isso, quem fará a justiça é o futuro, né? Então, a gente sabe que a felicidade, ela não está nas posses, não está nas coisas, não está nos recursos exteriores. Por quê? Senão não teria tanta gente com tanta angústia, tanta infelicidade
e são pessoas abastadas nessa vida, que têm fama, dinheiro, poder, né? Então, a gente sabe que os bens materiais, eles são empréstimos de Deus. Nós somos usufrutuários de todos os meios materiais. Para quê? Para atingirmos a felicidade, para nos auxiliar, para facilitar, para abrandar, na verdade, as nossas provas aqui. E mais do que isso, todos os bens materiais que Deus nos dá é para auxiliarmos o próximo. E o Evangelho nos diz que a riqueza não é para ser, ela não é para ser invejada. A riqueza não é uma meta, ela é um meio que nos é dado para a evolução, para abrandar as nossas provas, para auxiliar o próximo. E ainda assim os Espíritos nos esclarecem que ela é a prova mais perigosa do que a miséria. Porque a riqueza incita todos os outros, todas as nossas outras dificuldades, o orgulho, a inveja, o egoísmo. Claro que nós precisamos ter a posse do necessário, porque nós precisamos ter alimentação, segurança, não podemos passar frio, nem fome. Então, a posse do necessário nos esclarece, do ponto de vista material, é o que dá a felicidade, relativa, claro, aqui na Terra. E quantos de nós, à busca dessas conquistas do mundo, não acabam se perdendo? Acabam se escravizando no ter, correndo sempre atrás da máquina, como a gente fala, né? E acaba se perdendo e caindo num abismo de angústias, de aflições, de infelicidades. É o que a doutrina nos esclarece quando ela nos diz que quantos dos nossos males não são causados por necessidades fictícias que nós encontramos, que nós criamos, aliás. Criamos para nós mesmos. Ou seja, para eu ser feliz, eu crio uma necessidade que na verdade não acaba não existindo. Por exemplo, eu vou ser feliz quando eu comprar o carro da marca X. Eu vou ser feliz quando eu tiver a casa tal. Quando eu fizer a viagem tal. Eu vou ser feliz quando eu me casar. Eu vou ser feliz quando eu tiver meus filhos. Eu vou ser feliz se eu tiver tal promoção. Eu vou ser feliz se eu tiver neto. Eu vou ser feliz se eu conseguir viajar. Então, nós estamos condicionando a nossa felicidade aqui na Terra, do ponto de vista material, nas posses. Quando sabemos que a felicidade aqui na Terra é a posse somente do necessário. Até lá, o que eu sou? Eu vou me tornar um infeliz? Um insatisfeito? O Evangelho nos esclarece dizendo que o mais rico é o que menos necessidade tem. E que a verdadeira infelicidade é quando nos falta o necessário, a manutenção da vida e a saúde do corpo. Precisamos do necessário para mantermos a nossa vida aqui, porque precisamos da nossa vida física para evoluir. Somos espíritos, na verdade, temporariamente num corpo para a evolução. Então, nós precisamos cuidar desse templo, desse santuário da nossa alma. E para isso a gente precisa do necessário. E que às vezes, e muitas vezes, a privação, essas privações do necessário, é por nossa própria falta, né? É por nossa própria imprevidência. E às vezes a gente não consegue ver como a gente pode ser feliz com tão pouco. Porque a gente tem o hábito de olhar para aquilo que nos falta. E tanto mais infeliz eu serei, quanto mais importância eu der aos bens materiais. Quanta gente hoje, nesse período de pandemia, não queria simplesmente os seus entes queridos que desencarnaram junto.
Quando nós entendermos a transitoriedade que é a vida, nós vamos ser um pouco mais felizes e menos materialistas. E do ponto de vista moral, a felicidade está na consciência tranquila e na fé no futuro. Então a doutrina vem nos dizer também que nós somos responsáveis pelos nossos sofrimentos morais, pelo orgulho ferido, pela ambição frustrada, né? Pela ansiedade da avareza, pela inveja, pelo ciúme. Então todos esses sentimentos negativos são causas da minha infelicidade moral aqui na Terra também. Quantos sorrisos hoje, quantas facilidades hoje não se transformarão em choro amanhã? E quantos infelizes hoje aos olhos do mundo, quantos que choram hoje, que passam por dificuldades, não colherão sorrisos no futuro. Jesus não disse? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, a felicidade que nós podemos ter aqui nesta vida, aqui na Terra, no ponto de vista da escala evolutiva que nos encontramos, ela é relativa. E ela está justamente nas nossas batalhas, nas nossas lutas do dia a dia, no esforço que fazemos para nos resignar, no esforço que fazemos para buscar a nossa autoiluminação, o nosso autoencontro. É a busca do ser e não do ter. É nós entendermos que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Estamos aqui de passagem para conquistar as virtudes que ainda nos faltam. Entender que o que é material fica aqui. E que o que levamos são as virtudes que nós desenvolvemos aqui, dentro do nosso coração. Então a felicidade ou a infelicidade aqui na Terra, ela é relativa. E ela depende das minhas escolhas. Ela depende do meu conhecimento, da minha observância e mais ainda, da prática das leis divinas. E ela não depende das posses ou dos bens materiais. O mundo quer que a gente acredite que a felicidade aqui na Terra é a busca insana do ter para podermos ser felizes. Claro que nós precisamos do material para a sobrevivência, para a vivência, para cuidar do nosso corpo. Sem exageros. Porque às vezes o meu supérfluo é o necessário de um outro irmão. Então que a gente possa usar todos aqueles bens que Deus nos concedeu, materialmente, para auxiliar o nosso irmão a evoluir. Porque a Terra só vai evoluir quando nós, espíritos que a habitamos, evoluirmos. Que a gente possa olhar, então, para cada situação que nos chega como uma forma de aprendizado. E pensar e olhar assim, o que essa situação tem para me ensinar? O que eu posso aprender com ela? Muitas vezes as lutas, as atribulações, elas vêm para nos dar um chacoalhão, para nos tirar da nossa zona de conforto, para a gente poder olhar de um outro ângulo, ter uma outra perspectiva. Claro que a escolha é minha. Eu posso olhar para a situação, tentar resolver, tirar o aprendizado, me resignar, resignificar os conceitos e evoluir, olhando para o futuro. Mas eu também posso, como uma escolha minha, porque eu tenho meu livre-arbítrio, escolher, murmurar, me lamentar e adiar. Adiamos, porque a evolução é certa para todos nós. O certo é que todas as situações que são colocadas para nós, boas ou más, são instrumentos de Deus para a nossa evolução, para nos elevarmos, para nos modificarmos. Então, que a gente saiba aproveitar cada situação e que possamos ser felizes, apesar de, e não ser. Felizes, claro, dentro da possibilidade que nos é permitida nesse mundo de provas e expiações e na nossa condição de espíritos imperfeitos, impuros e rebeldes. Mas que possamos ser felizes.
apesar de, e não ser. Que sejamos, então, fiéis aos ensinos do Mestre. E como diz na oração da serenidade, peçamos a Deus que nos dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as coisas que eu posso modificar. E sabedoria para distinguir uma da outra. Vamos lembrar que estamos no mundo para servir, não para sermos servidos. Para amar, não para sermos amados. Que o mais feliz é aquele que mais faz, que mais auxilia, que mais semeia, que mais serve. Gratidão, meus irmãos. Gratidão ao Pai, ao Mestre e à doutrina que veio para nos consolar nos momentos difíceis de nossas vidas. E assim te peçamos, Pai querido, fique conosco, hoje, amanhã e sempre. Muita paz a todos.